Pô, Quesadinha, semana foi braba, meu. Muito trabalho, sabe? Não tem muito motivo pra comemorar. O salário já foi embora, estamos no meio do mês. Pô, meu, acho que não vou abrir os trabalhos hoje, né? Os caminhos. Assuma a sua responsabilidade com as comemorações, tá? Com a sua sexta-feira. Escolha o seu veneno. Se você não for de veneno, vai do jeito que você quiser, mas não deixe de destampar a sua felicidade. Esse é o recado. Aliás, celebre, porque semana que vem já parou para pensar que voltaremos com a Liga dos Campeões? Que isso, papai? Que isso? Semana que vem tem a primeira rodada da nova vida da Champions, o novo formato. Tem jogo terça, tem jogo quarta, tem jogo quinta, vocês vão cansar. Vão ter uma overdose de jogos e por isso, só por isso, já é motivo para você destampar a sua alegria. Eu vou tomar a minha preferida, não me pagam nada para fazer isso, mas eu sempre digo que essa daqui é a maravilhosa. E outro dia eu ensinei lá no Instagram como servir uma Guinness da forma correta, tá? Da forma correta, e eu vou ensinar aqui. Vocês estão vendo que essa é a latinha que tem a bolinha de nitrogênio dentro, né? Que vai ajudar no processo de decantação da cerveja. Que é isso? Estamos ficando chique, né? Meio litro. Vamos nessa. Que barulho. O som da felicidade. Como é que vocês vão fazer? Assim, ó. Ó. Papai. Deixa aí, não se desespera, porque na vida o segredo é não se desesperar. Deixa que ela vai até o final, dá uma mexidinha no restinho para a espuma ficar ainda mais cremosa. E ó, ela vai decantando. Ó. Toca a vinheta que ela decantará até o final. Olha só o resultado, hein? Preto e branco, como tem que ser a maioria das coisas. Aí, ó. Que coisa, hein? Tá maluco. Nada melhor que um bigodinho de Guinness. Enfim, estava assistindo o jogo agora há pouco do Borussia Dortmund contra o Heidenheim. Jogo duro, porque o Heidenheim venceu as duas primeiras partidas. O Borussia Dortmund não tinha vencido as duas, tinha 4 pontos e conseguiu vencer em casa 4-2. Destaque para ADM, que fez 2 gols, mas foi uma partida difícil, né? E para testar um pouco o equilíbrio do Borussia Dortmund, que estreia contra o Clube Bruges na próxima semana, fora de casa, na Liga dos Campeões. E aí, a primeira pergunta que eu vou responder aqui é do André Vieira Coelho, que acompanha o Borussia Dortmund como poucos no Brasil, e ele pergunta: o Ian Couto terá tempo em Dortmund? E a pergunta é muito boa, tá? Porque não é só tempo, é questão de tempo e espaço. Vejamos, o Ian Couto se machucou, né? Ficou fora das partidas da seleção brasileira, foi cortado pelo técnico do Dorival Júnior e voltou nessa partida contra o Heidenheim. Foi reserva do Rierson, no lateral direita, depois entrou, acabou tomando cartão amarelo e tal. O problema é que a concorrência é muito boa, né? O Rierson, ou Ryerson, chame do jeito que você preferir, fez uma Champions na temporada passada muito boa. É um jogador muito seguro pelo aquele setor. E o Ian Couto é um cara mais ofensivo do que o Rierson. Então, assim, sinceramente, eu acho que o Ian Couto vai ter que lutar com unhas e dentes para ganhar a posição. É uma contratação que o técnico do Borussia Dortmund, o Sarrin, acredita muito, porque normalmente o Borussia pode jogar numa linha de 3 defensores para soltar mais os seus alas. E se isso acontecer, o Ian Couto certamente vai ser titular, porque ele ataca melhor do que defende. Entretanto, vai ter concorrência pesada pelo setor. Tá?
Eu gosto do Rierson, acho um jogador muito constante, falha pouco. E óbvio que as pessoas no Brasil têm a impressão, depois do duelo da final da Champions, em que o Vinícius, no segundo tempo, arrebentou com ele, né? Mas era o Vinícius endiabrado, cara. E que também fez a mesma coisa com o Ian Couto na época do Girona. Então, enfim, veremos, André. Obrigado pelo carinho de sempre e essas mensagens que vocês mandam no Instagram, lá na caixinha, toda quinta-feira. Nesse caso foi quarta-feira que eu abri, porque eu não ia conseguir mediar a tempo na quinta-feira, mas é sempre muito bem-vindo. Tem muita pergunta aqui sobre Memphis Depay, né? Obviamente que é o hype dessa semana. A gente fez alguns vídeos aqui no canal, também lá no Instagram e tal. E tem uma pergunta que eu achei interessante que o Fábio Cavaleiro mandou aqui. Vinda do Memphis Depay abre a porta para outras contratações do mesmo nível no Brasil? Pode ser que seja um marco interessante, porque nós estamos falando não de um jogador no final da carreira, mas um jogador de 30 anos, europeu, 10 da sua seleção na última Eurocopa, e que chega depois de alguns dissabores no futebol europeu. A gente tem que ser honesto. Se o cara tá bem na Europa, ainda cobiçado por grandes times, ele vai ficar na Europa. O salário é maior, a visibilidade é maior, o cara tá perto de casa, enfim. E aí eu tô falando de contratações similares, né, a nível de europeus. Porque os sul-americanos pousarem no final da carreira no Brasil, ou no Uruguai, ou na Argentina, enfim, é basicamente uma volta para as origens, né? Agora, o europeu, como o Memphis Depay, não tem muito interesse no mercado brasileiro exatamente porque ele deixa de ser visto pela sua seleção, deixa de ser gabaritado para jogar nas grandes ligas, não joga mais a Champions, enfim, e os salários lá, mesmo os medianos, são superiores do que o que os caras ganham aqui. Entretanto, eu acho que o case Memphis Depay, caso dê certo, porque há a possibilidade de não dar certo, vamos supor se ele machuca, vou bater na madeira aqui, hein? Cruzado do joelho, ficar fora, aí todo planejamento vai para o ralo, né? Ou vamos supor que ele, eu não acho que é o caso, porque eu acho que o Depay está muito afim de jogar bola e voltar para a seleção holandesa e voltar para a Copa do Mundo em 2026, mas vamos supor que ele se perca e não entregue tanto, não se identifique com o Corinthians, enfim, pode dar errado, mas caso dê certo, eu acho que os europeus começam a ver o futebol brasileiro como uma saída interessante quando você já não tem o mercado da elite na Europa. Ele negou ir para o Sevilha, por exemplo, e veio para o Corinthians. Então eu acho que o futebol brasileiro hoje está pagando salários muito altos, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro, enfim. E para os caras que já não tem mais a nata como opção na Europa, pode ser sim uma boa. Eu acho só que os caras precisam estar livres no mercado. Porque a operação, vejam só, com o Memphis vai girar ali na casa dos 70 milhões de reais, perdão. Imagina isso, mais ter que contratar o jogador do outro clube. O valor da contratação. Aí fica inviável. Então, assim, o cara que está sem contrato, está ali na faixa dos 30 anos, já não tem muito mercado, o futebol brasileiro precisa começar a ficar de olho. E eu tenho certeza, se der certo no Corinthians com o Memphis Depay, os europeus e os empresários, os intermediários ficarão de olho também para replicar a receita. Eu acho que a última vez que o Corinthians fez isso de uma forma mais ousada foi com o Alexandre Pato, mas teve que contratar o jogador. Antes disso com o Ronaldo. Com o Ronaldo deu certo, com o Pato não deu. Mas é uma fórmula que pode fazer a diferença. Eu sei que os olhos de boa parte da Europa, imprensa, na Holanda nem se fala, estão voltados para o Brasil agora, para os jogos do Corinthians. Será que o Memphis Depay volta à seleção jogando com a camisa do Corinthians? Essa é a grande questão hoje debatida nos principais programas de TV da Holanda e de podcasts e redes sociais. Enfim, veremos. Corintianos em peso aqui, né? Essa semana foi uma semana para vocês mesmo. Cauã 011S mandou aqui. Com o nível que o Garro está atuando, ninguém na Europa está de olho nele?
Cara, ainda não vi nenhuma movimentação nesse sentido. Geralmente os clubes portugueses estão de olho nos jogadores no Brasil, entretanto é mais na questão de oportunidades, porque clubes portugueses não pagam valores absurdos para jogadores vindo da América do Sul. É uma questão de oportunidade para o clube comprar e depois revender. Né? O Porto, o Benfica, enfim, até o Sporting pode fazer isso. Mas o Garro já tem 26 anos. A multa é de 100 milhões de euros. Ou seja, o time que tiver interessado, e eu acho que vão surgir interessados a partir de agora, vai ter que estar disposto a abrir a carteira. E é muito difícil você abrir a carteira para um jogador que vem do futebol sul-americano, que nunca atuou na Europa e que tem 26 anos. Pra vocês terem uma ideia, o Gyökeres no Sporting tem 26 anos. E talvez pela idade, multa de 100 milhões de euros, a mesma multa do Garro. Talvez pela idade, essa multa não foi quebrada, porque pelos números e pelas atuações, muita gente estava de olho no Gyökeres. Mas um cara que vai da Liga Portuguesa, faz os números que faz, mas tem uma multa de 100 milhões de euros, já há 26 anos, as pessoas começam a analisar de outra forma, né? Enfim, se ele tivesse 19, com certeza já não estaria mais em Portugal. E vale para o Garro também. Eu acho que em breve o Corinthians vai receber na sua porta algumas propostas. E aí cabe ao Corinthians, com essa multa rescisória. Aliás, o Corinthians fez muito bem em prorrogar o contrato do Garro, equiparar o salário do Garro. Com essa multa rescisória, é o Corinthians que tem o poder na mão e vai ter que avaliar. Se chegar uma proposta de 40 milhões de euros no Garro, o Corinthians tem que avaliar. Não podemos ser hipócrita aqui, cara. Entendeu? A situação do Corinthians financeira não é porque trouxe o Memphis Depay que mudou muita coisa. E eu não sou contra a vinda do Memphis. Eu sou contra a negociação do Pedro Raul, que nos valores globais vai dar quase o valor do Memphis, né? Se contar salários, 5 milhões de dólares que pagou, enfim. De qualquer forma, vamos esperar, porque se ele continuar jogando dessa forma e o Corinthians começar a conquistar títulos, sair da zona de rebaixamento, aí vocês podem ter certeza que o assédio virá. Santana Deniro mandou aqui. Itália e Alemanha têm potencial para conquistar o Penta na próxima Copa? Cara, são duas camisas muito fortes do futebol mundial, então a gente nunca pode colocar elas numa prateleira muito, muito abaixo das favoritas. Porque depois é um torneio muito curto, se encaixa ali o time, as coisas podem mudar. Mas, no meu ver, principalmente a Itália está abaixo. A Itália fez uma Eurocopa muito ruim, gente. Tem alguns jogadores surgindo, é verdade, alguns nomes, mas tá longe de ser aquele primor de meio campo que a gente tinha, ou defensivo que a gente tinha antigamente. A última vez que a Itália ganhou uma Copa do Mundo foi em 2006. Ah, mas ganhou uma Euro e tal. É verdade. Mas olha a Euro que a Itália fez. O recorte atual é esse. É o que a gente tem para comparar. Foi uma Euro muito ruim. E são jogadores, na minha visão, limitados em várias posições. A gente tem que ver alguns nomes. Como eu falei, Calafiori é um deles. O Chiesa, vamos ver como é que vai ser no Liverpool. O Barella, vamos ver se dá um passo adiante. O Di Marco, enfim. Mas é uma seleção que não estaria na minha lista de favoritos. A Alemanha, por outro lado, é uma troca de geração. Vamos ver se a Alemanha consegue antecipar processos. Neuer não está mais, Thomas Müller não está mais, Toni Kroos não está mais, Rudiger está mais velho, tem problemas nas laterais. O Kimmich joga de lateral ou de meio campo? Quem vai ser o Toni Kroos dessa seleção? O Andrich? Pascal Gross? Enfim, tem lá Musiala e Wirtz, fora de série. Para mim, uma das melhores duplas de meio campo do mundo. Mas mesmo assim, talvez não esteja na prateleira máxima dos favoritos. Não dá para duvidar dessas duas seleções em Copa do Mundo, como eu disse. Mas a projeção não é para que elas talvez batam campeã já em 2026. E sim para formar, principalmente a Alemanha, para formar um time para 2030. É longe, mas é a realidade. Veremos. Tugão da Massa me mandou aqui. Aliás, Tugão da Massa que tem uma página no Instagram. Vamos lá seguir o homem, que ele tá afim de trabalho, hein? Quesada, conta um pouco da rivalidade entre Braga e Vitória de Guimarães. Cara, daria um livro. Acho que já deve ter livro, inclusive, sobre. E daria um programa inteiro aqui. O clássico do Minho, né?
São duas cidades, Braga e Guimarães, vizinhas. E tem uma rivalidade histórica por conta de duelos territoriais e de contextos rivais fora do futebol que se estendeu para o futebol. Mas toda vez que essas duas equipes jogam, é um sinal de alerta, especialmente quando jogam no Castelo, né, no estádio do Vitória de Guimarães, ou Dom Afonso Henriques, enfim, porque é quentinho, como eles dizem aqui em Portugal. Mais pela torcida do Vitória do que propriamente pela torcida do Braga. Eu acho que o Vitória tem mais ranço dos bracarenses do que o contrário. Eu estava conversando com o goleiro Matheus na entrevista que a gente fez na temporada passada e ele disse que ele não pode, jogador do Braga, ir no shopping em Guimarães que dá problema. Pra vocês verem o nível da rivalidade. Vamos lá. O Darlisson Oliveira, Quesada, se esse Corinthians encaixar com Depay e Garro, se torna o melhor elenco do Brasil? Acho que não, o melhor elenco ainda é o do Flamengo. O Corinthians ainda tem várias carências. Para a próxima temporada eu traria um zagueiro muito, muito bom para jogar do lado do André Ramalho. Tá precisando. Mexeria nas laterais. O Bidu tem evoluído, enfim, o Fagner renovou o contrato, mas eu traria já jogadores desse setor. E ficar de olho no mercado em outras oportunidades para o ataque, né? Mas eu acho que o melhor elenco ainda seria o do Flamengo, até pelo investimento que foi feito e pelos jogadores que tem. O Rafael Soares mandou: o que esperar do futuro da seleção brasileira? Pelo amor de Deus. Tá difícil, né? Tá muito difícil. Num contexto geral, eu não coloco todos os erros ou todos os problemas na conta do Dorival. Só que eu acho que agora o Dorival assumiu a capitania do barco. E ele vai levar com as ondas, né? De críticas, de elogios, enfim, ele é o capitão do barco. Ele teve tempo para treinar essa seleção para jogar melhor do que está jogando. Eu acho o Brasil muito lento nas transições, muito lento nas movimentações. É um time que, por exemplo, contra o Paraguai tentou atrair a marcação do Paraguai de uma forma errada. A bola caía no Vinícius Júnior, ele não tinha ultrapassagem de lateral, ele não tinha aproximação de jogadores e ficava sempre contra 2 ou 3 marcadores. O Paraguai marcou o Brasil da forma que tinha que ser, mas não muito por mérito só do Paraguai. Também hoje, porque o Brasil é muito fácil de ser marcado. A leitura sobre a seleção brasileira é muito fácil de se fazer. Não tem saída e isso não vai na conta individual apenas dos jogadores. Claro que todo mundo vai ter a sua parcelinha ali e tal, mas quando todo mundo está mal, o coletivo está mal e o coletivo é na conta do treinador. Então não dá pra gente ficar passando pano pro Dorival, apesar de todas as cagadas que a CBF fez e faz. Mas, cara, precisa jogar melhor, precisa performar melhor. É um vazio de ideias a seleção brasileira inexplicável. Assim. O time é melhor que o time do Paraguai. E aí vai na conta do treinador. Você mandaria embora o Dorival, Quesada? Essa é uma outra pergunta que eu já vi aqui. Depende. Tem que ter um plano já traçado. Não dá para mandar embora o Dorival e falar assim, olha, vamos conversar com o Klopp para ele assumir a partir de 2025 e depois acontecer o que aconteceu com o Ancelotti. Vamos trocar uma ideia com o Guardiola para ele assumir depois do contrato dele com o Manchester City. Aí o cara vai lá, renova ou assina por outro e você fica chupando o dedo faltando um ano para a Copa do Mundo. Se for mudar o treinador, tem que entrar alguém agora. Eu não vejo capacidade em nenhum treinador brasileiro nesse momento, ou que atua no Brasil, de ser treinador da seleção. Hoje o futebol que mais me agrada assistir é o do Arthur Jorge no Botafogo, mas eu não acho que o Arthur Jorge tem que ser treinador da seleção. Acho que é muito cedo ainda para isso, qualquer sinal nesse sentido. O Abel Ferreira caiu um pouco e o Abel Ferreira está travando as suas batalhas que não vão de encontro para apaziguar o ambiente hoje na CBF. E o Brasil precisa de um cara que coloque menos gasolina nos bastidores do que propriamente inflame uma coisa que já está inflamada. Precisa de um cara para treinar o time para jogar bem. E daí tem o Jorge Jesus. Esse sim, se o cara aceitasse, eu traria. O Jorge Jesus é um treinador
vitorioso no Brasil, deixou uma marca impressionante na época do Flamengo. O estilo de jogo que o Flamengo jogava é uma coisa que até hoje, até os rivais reconhecem como uma beleza pura e rara do futebol brasileiro. O Flamengo jogou muita bola com o Jorge Jesus. E é um cara que está fazendo uma campanha extraordinária no Al Hilal. Ou seja, é excelente treinador, conhece o futebol brasileiro, é estrangeiro, tem outros conceitos, mas sabe aplicar isso com a nossa cultura. Eu traria o Jorge Jesus. Mesmo ele sendo esse personagem todo que às vezes é controverso, às vezes tem muito ego, enfim, mas eu aí apostaria. Agora, para trocar, para ficar à deriva, para colocar outro Ramon, não dá. Não dá. Vamos ver. O Dorival tá com a corda começando a apertar o pescoço. Precisa melhorar. Sequenciazinha aqui pra gente, hein? Rafael Soares, acha que o Papai Cris chega aos 1.000 gols? Quando? Daqui uns 2 anos e meio. Eu acho que com 42 ele vai bater 1.000 gols e eu acho que ele vai jogar até bater 1.000 gols. Ele colocou essa meta e quando ele coloca uma meta, amigo, já era, né? Então, acho que sim, se cuida, tem físico para isso e vai jogar em ligas inferiores. A Arábia Saudita já é uma liga inferior e, portanto, acho que ele chega a 1.000 gols. Sim, senhor. O Di Marcelo, 11. O que acha do Bruno Lage no Benfica? O que esperar dele? Cara, o Benfica é uma casa a arder, né? Ontem eu vi a entrevista do Luiz Felipe Vieira, jogando um monte de coisa no ventilador. Para mim, o mercado do Benfica foi um mercado maluco, esquizofrênico. Talvez porque não tinha um líder nesse mercado que visualizasse o que era melhor para o clube e não para o treinador e ficou no meio do caminho entre clube e treinador. E daí você mandou embora os brasileiros, mandou embora, acabou vendendo, negociou e tal. Depois você foi buscar outros jogadores de emergência para fechar ali no último dia de janela. Às vezes dá loucura, as coisas funcionam. Mas o Benfica hoje é um clube que tem a capacidade, pela estrutura que tem, pelos adeptos fantásticos que tem, pelo valor que arrecada, pela margem dentro de Portugal, enfim, pelo tamanho do clube, de ser muito mais linear, muito mais tranquilo, de passar por águas mansas. E não é isso que a gente está vendo hoje. E você trazer o Bruno Lage é um tiro no escuro, sinceramente. Porque o trabalho do Bruno Lage recente foi o Botafogo e foi muito mal. No Wolverhampton, enfim, teve bons e maus momentos. É um treinador que já demonstrou lidar mal com crises. Se ele evoluir nesse sentido, já é meio caminho andado, mas sempre no momento de crise, ele espingarda para um lado, espingarda para o outro, enfim. Já fez isso no Benfica, já fez isso no Botafogo. Não tem filtro às vezes. E talvez seja mais do mesmo. Ele fez no Benfica, uma primeira época lá que ele é campeão e tal, de recuperação, time do João Félix, muito, muito boa. Talvez o benfiquista vá se agarrar nisso. Mas não seria a minha primeira, não seria a minha segunda, não seria a minha terceira opção. Só que as coisas foram feitas tão erradas de não tirar o Roger Schmidt no final da temporada passada, já que viu-se que a massa adepta não queria mais, estava farta daquilo, tomasse uma decisão, uma atitude. A pré-temporada foi feita com o Roger Schmidt, as contratações sob os olhares do Roger Schmidt, com o aval do Roger Schmidt, as negociações para mandar embora jogadores com o aval do Roger Schmidt, e agora chegou o Bruno Lage. Enfim, não estou tão pessimista, porque eu acho que no fundo o Benfica ainda tem uma boa equipe. A ver como se comporta. Mas o Bruno Lage tem uma grande missão, que é queimar etapas, né? Fazer o time jogar bem já. Fazer a resposta acontecer já. Porque tem uma sequenciazinha aí em que tem clássico aqui em Portugal e jogos difíceis da Champions, que se calhar o Benfica vai sofrer bastante logo já nesse início do comando do Bruno Lage. Falei que tinha muito Corinthians hoje aqui, né? Trash Cauê, estou completamente iludido assim com a comemoração do Kylian Mbappé.
O Fábio Dourado, tu é referência, sabe muito sucesso. Obrigado, cara. Rafa Lima Araújo. Que maluquice o Corinthians, perspectivas totalmente diferentes agora, impressionante. É, calma. Torcedores, calma. Tudo no Corinthians é tão grande, né? Enfim, assim como outros clubes grandes no Brasil e tal, que 2 vitórias e um Depay depois já bastam pra gente. Ah, se tivesse na Libertadores seria campeão. Calma, gente. Pô, o time ainda tem muitas dificuldades em muita coisa, tá? E aí vem a pergunta do Glauco Adriel. Pensar apenas em não cair no brasileiro? Adoro o seu trabalho. Obrigado, Adriel. Cara, tem que ser o objetivo número 1. Até porque, se cair, o Depay vai embora. Né? Tem a cláusula lá, hoje revelada, sugerida até pelo Corinthians, que eu acho justo, certo. Rescisão amigável, assim o Corinthians não tem que pagar um jogador desse custo numa eventual Série B, e o Depay também não tem interesse de jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Então a prioridade número 1 tem que ser não cair. Até pelas receitas, pela atratividade para outros jogadores, para as contratações, enfim. Depois, se conseguir se livrar, aí olha, claro, tá na semifinal do Brasileiro, tá nas quartas de final do Brasileiro, da Copa do Brasil, tá nas quartas de final da Sul-Americana, enfim, dá para beliscar alguma coisa. Mas se me perguntarem, você prefere ganhar a Sul-Americana e a Copa do Brasil e cair no Brasileiro? Eu prefiro não cair no Brasileiro, não ganhar nada esse ano, preparar o time pro ano que vem. E ó, aí sim é gestão de expectativas. Eu sei que muito torcedor não concorda comigo, mas eu acho a queda para a Série B uma coisa horrorosa em vários sentidos. Em vários sentidos. O Cauê MRTS. Corinthians fica na Série A ou um time português é campeão da Champions? Não, mais fácil o Corinthians ficar na Série A. Eu tenho um grande sonho aqui. Agora é momento de desabafo, né? Eu já cubro a Champions há 10 anos. Há 10 anos. Eu tenho um grande sonho de ver um time português chegar à final. Não só porque eu estaria na final automaticamente, mas também porque seria muito legal, assim, por conta dos amigos aqui em Portugal, do frisson que criaria no país e tal. Mas eu acredito que isso é um sonho muito distante, cada vez mais vai afunilar. Eu acho que o Sporting esse ano pode fazer uma boa prestação, o Benfica se encaixar, de repente pode passar para um playoff, já seria uma boa coisa. De repente até beliscar umas oitavas de final e tal. Mas acho muito difícil, porque as equipes não conseguem se manter por muito tempo. E por isso que eu acho que o Sporting vai fazer uma boa Champions, porque se manteve de um ano para o outro, os jogadores se conhecem, é o mesmo treinador, o trabalho é contínuo, então acho que pode acontecer, mas não de chegar a uma final. Então não vou ficar iludido. Agora, o Corinthians escapar da Série B, meu querido, totalmente plausível, né? E aí, na sequência dessa pergunta, vem o mestre Stifler. Se algum clube alemão ou português ganhar a Champions, você vai ativar o modo Jack Grealish? Depende. Atenção, porque essa final será em Munique. Se um clube alemão ou português vencer, aí, bicho, vai faltar caneca, hein? Vai faltar caneca. Se eu estiver lá também, né? Mas eu, por exemplo, gostaria muito de ver o Bayern de Munique chegar a uma final na Allianz Arena. Pô, tem sua atratividade. Ainda mais depois de ter perdido em 2012 contra o Chelsea. Enfim, veremos, mestre Stifler. Road Big Dream mandou aqui. Por que ninguém apresenta a live do André quando ele não pode? Fátima Bernardes teve alguém. A lógica do pensamento está certa. Entretanto, eu acho muito estranho você abrir a live do André e ver o Arthur. Eu acho. Pô, aí é o. O que é isso? Pô. A não ser que você contrate um sósia do André Henning. Aí sim, aí eu tô de acordo. Já pensou? Hã? Aí sim, hein? Estamos chegando. Vou raspar meu cabelo e apresentar a live do André. Aí sim, hein? Sim, vem-se embora o Paris. Porra, André, te amo.
Giogerente mandou aqui. Depay ou Gabigol? Vamos lá, são duas posições diferentes, tá? Eu acho que o Depay é um jogador que gosta mais de participar do processo criativo. O Gabigol, no auge, era um cara que gostava mais de receber em velocidade para finalização. Mas não tem comparação, cara. O Depay estava jogando Eurocopa com a 10 da Holanda nas costas há 2 meses. O Gabigol vive uma fase muito ruim no Flamengo. Assim, faz muito tempo que a gente não vê o Gabigol ir bem. No contexto europeu, ele nunca foi bem. E aí tem responsabilidade dos treinadores, tem responsabilidade do próprio Gabigol. E o Depay não. O Depay é um astro internacional. Para mim, tem mais qualidade com a bola no pé do que o próprio Gabigol. Tem mais set pieces, como eles dizem aqui na Europa, né? Que é a bola parada. Enfim, gera mais jogo e encaixa melhor em várias situações. Eu iria de Depay sem pestanejar e o Corinthians fez bem. Agora estão falando do Gabigol vir no ano que vem. Calma, né? Calma. Muito salário alto também, amigo. Pensar em outras coisas. Enfim. João Isaías da Silva Filho. Por que o Liverpool não comprou o primeiro volante? A pergunta é boa, mas eu acho que a gente tem a ideia errada de que o primeiro volante sempre vai ser aquele cara apenas de destruição, de marcação, carrapato, como é, por exemplo, o Palhinha, né? O Palhinha tem até qualidade no passe e tal, mas ele é muito mais voltado para isso. E tem times que não gostam de jogar com o número 5, com o primeiro volante assim. Eu acho que o Gravenberch é o jogador que o Slot enxerga como primeiro volante. Um jogador com um equilíbrio de saída de bola, com lançamento, bola longa. Olha o jogo da Holanda contra a Alemanha. E mais um cara de organização do que propriamente um cara de contenção, sacou? Então eu acho que vai nessa linha. Eu acho que tem a ver com o que o treinador queria de características de jogadores. Aliás, adendo aqui. Farei o Liverpool, hein? Na primeira rodada da Champions. Milan e Liverpool. Vou para Milão agora domingo. E farei outro jogo na sequência. Quinta-feira em Bérgamo, que é do lado de Milão. Atalanta e Arsenal. Ou seja, 2 ingleses e 2 italianos. Cadê os alemães? Cadê os portugueses? Mas vai ser legal. Vai ser legal, vai ser legal. E vai ter conteúdo aqui também sobre isso, tá? Não se preocupem. JV Curi. O que acha de Stanisic e Dyer na zaga? Kimmich na lateral e Pavlovic Palhinha no meio. Acho que é uma opção improvisada. Eu acho que o Stanisic rende mais na lateral direita, sinceramente, como um cara defensivo. E o Dyer é um cara para tapar buraco, né? Eu entendo que o Pamecano e Kim tem todos os problemas do mundo, mas o Company vai dar um voto de confiança aos dois. E acho que a torcida também tem que encarar dessa forma, porque não é possível que o Company não entenda de zaga, né? De futebol. Vamos ver se ele consegue equilibrar esses dois, porque você jogar com uma zaga improvisada com Stanisic e Dyer e jogar o Kimmich pela lateral, quando o Kimmich, na visão do Company, pode ser um cara mais de organização no meio campo, eu acho muita improvisação. Agora, em relação ao Pavlovic, tem que ser titular. Knetcher, como cobrir Champions League, Portuguesão, Bundesliga, Corinthians, seleções e os passos dos filhos? Aí você machucou meu coração, hein? É muito difícil, porque o tempo a gente tem que saber gerenciar. E muitas vezes você acaba tentando fazer tudo e não consegue fazer muita coisa, né? Fico sempre com essa sensação. Mas eu tô com 35 anos, cara. Fui na academia outro dia e estourei as costas. Eu não sei quanto tempo, mas de tanta saúde eu vou ter. Então eu tenho que aproveitar para trabalhar. Outro dia eu tava gravando um vídeo do Corinthians às 4 horas da manhã. E no outro dia acordei às 6h30, porque minha filha acordou às 6h30, para levar ela para a escolinha. Então, assim, é o que é, meu irmão. Vamos para cima, vamos para cima.
Eu acho que você acaba abdicando, Knetcher, de outras coisas. Por exemplo, saídas, festivais, enfim, vida noturna, final de semana tomar uma com os amigos. Nesse momento, eu estou com a minha vida e minha agenda cheia. Viajo 9h30 da manhã no domingo para ir para Milão. Então eu tenho que saber equilibrar. Até agora está dando certo. Vamos ver se eu aguento o tranco. Mas a pergunta é muito boa, assim. Pessoalmente é um grande desafio, é um grande desafio. Eu tenho uma esposa maravilhosa que me ajuda nesse desafio, nesse sentido, tá? Souza Kev mandou aqui. Gyökeres seria um bom substituto a longo prazo no lugar de Kane no Bayern de Munique? É justa a pergunta, mas sinceramente eu acho que o Kane vai ficar lá mais pelo menos uns 3 anos. E o Gyökeres já vai ter 29 e já vai ter a sua vida e seu contrato direcionado para outro lado. Então acho que é uma pergunta que hoje não seria plausível. Não dá para contratar também o Gyökeres pensando na saída do Kane daqui 2, 3 anos. Então acho que é um pouco inviável, tá? E eu acho que o Gyökeres, sinceramente, depois dessa temporada vai embora e vai fechar um contrato aí de 4 anos com outro clube. O Marcial já tomou uma hoje? Locket ou Unlocked. Seria pedir muito um pós-jogo de todos os jogos do Corinthians? Curto muito o seu trampo. Oh, é que cara, é foda gravar de madrugada, velho. A gente já não tem mais a mesma idade, né? Nem se eu tomasse uma vodka com energético. Acho que todos os jogos não. Os principais eu vou tentar fazer, especialmente nessa reta final. Outro dia o cara me mandou uma mensagem assim: pô, só agora você começou a falar de Corinthians. Talvez com a intensidade que eu falei essa semana, sim, porque aconteceram coisas muito intensas no Corinthians, né? E outra coisa, eu não quero. Se eu quisesse audiência apenas, se eu quisesse números, eu falaria do Corinthians todo dia. Todo dia. Mas não é a minha realidade acompanhar o Corinthians tão de perto para falar do Corinthians todo dia. Então, quando eu vou abrir esse microfone aqui para falar do Corinthians, eu quero ter coisas para falar do Corinthians e não apenas querer angariar audiência. Sacou? Isso é um ponto fundamental para o quadro que eu criei. Tanto que no início eu criei o quadro para falar de vários tópicos. Agora eu já estou fazendo alguns pós-jogo. Vamos devagar. Vamos devagar. Mas eu sei que a audiência é avassaladora, né? Você abre o microfone e fala de Corinthians, você vai ganhar seguidores, vai ganhar inscritos. Mas é o que eu falei. Eu não posso vender para o torcedor, especialmente que eu estou acompanhando full, 100%. Porque minha vida é a Champions, minha vida é a Bundesliga, é o Tugão, são os outros campeonatos europeus, porque eu entro para falar no melhor futebol do mundo, os caras me perguntam do Chelsea. Eu tenho que ter visto o jogo do Chelsea, senão eu não vou saber falar do Chelsea. Enfim, desabafei de novo, né? João V. Noronha, Bayern tem condições de se qualificar direto na Champions League e conciliar o alemão versus o Leverkusen? Claro, óbvio. Aliás, eu acho que o Bayern tem condições de se classificar em primeiro nessa fase de liga aí. Ô, Quesada, mas tem o City lá, não interessa. O Bayern sempre foi o bicho-papão da primeira fase da Champions. Não tem um caminho assim dificílimo. Tem alguns jogos difíceis e tal, mas tem que classificar entre os 8, no mínimo. E óbvio que tem condições de brigar com o Leverkusen. Olha o investimento que o Bayern faz. Pô, tudo bem, não foi o mercado dos sonhos. Olise, Palhinha, Sané, Gnabry, Musiala, Harry Kane, Thomas Müller, Pavlovic, Kimmich, Neuer, Davis. Vamos lá, tem mais. Rafael Guerreiro. Olha o time, cara. Tem que brigar. E a cobrança tem que ser nesse nível. Porque senão não faz sentido nenhum. O Reich, 11. Ainda acha que o sistema de 3 zagueiros no Dortmund é a melhor opção? 2 jogos muito abaixo. É complicado. Não tinha o Ian Couto, né? Para jogar de ala. Enfim, eu acho que o Borussia Dortmund ainda está tentando se encontrar. Mas começou bem o campeonato, né? São 7 pontos em 9 possíveis. Acho que começou bem.
Vamos ver, vamos ver. Gostei hoje de algumas coisas, algumas dinâmicas, sofreu em outras defensivamente, mas enfim, é ainda um time que a gente vai precisar analisar a médio prazo por conta do novo treinador, das peças que chegaram. É muito cedo ainda para você cobrar um time na ponta dos cascos com tantas mudanças que o Borussia teve para essa temporada. A Rafajani Santos. Afinal, aí na Europa tomam cerveja gelada mesmo ou não? Cara, aqui em Portugal sim. Você vai lá para o Reino Unido, não é cerveja quente, é uma cerveja mais a temperatura ambiente, porque tá frio e tal, então às vezes para degustar é até melhor. Você vai na Alemanha também assim às vezes, mas na Oktoberfest, por exemplo, as cervejas que eu tomei lá geladíssima, geladíssima. Enfim, é que no Brasil o calor é assim, países tropicais, né? Que às vezes a cerveja parece até aguada de tão gelada que está, mas eu adoro, tá? Eu adoro. Acaba com a voz, mas eu adoro. Enfim, Lucas Costa Ruda. Quesada, confiante no Coringão? Tenho muita confiança que sairemos dessa. Tô confiante, tô confiante. Bons jogos, né? Na sequência Flamengo e Juventude, eu acho que agora é a chave para virar. Se perder do Botafogo é um resultado normal, fora de casa, contra um time que está encaixado, ainda sem os reforços, sem Carrilho, sem Memphis Depay, muito provavelmente, né? Mas eu estou confiante que as coisas vão melhorar, sim. O time que tem não é um time para cair. Tá na situação que está aí, isso preocupa, mas não é um time para cair. Júnior Brito, contratação de Memphis. Está entre as 3 maiores do futebol brasileiro? Não. Não. Acho que não. Talvez mediaticamente falando, vai. Mas, cara, eu acho que se você pegar europeus indo pro Brasil, sim. Mas tem tanta contratação histórica e importante, cara. Até no próprio Corinthians, né? O Tevez, o Ronaldo, quando o Marcelinho Carioca foi contratado por telefonemas. Vocês vão lembrar dela. Bota no Google quem não sabe. Enfim, eu acho que não está. Eu acho que pro Seedorf ir pro Botafogo eu acho maravilhoso. Soares no Grêmio eu acho fantástico. Gostei muito do Coutinho voltando pro Vasco. Pô, mas o Coutinho não tá no nível do Depay, tudo bem, mas eu tô pegando alguns exemplos grandes aí. Enfim, acho que se pegar no geral do futebol brasileiro, acho que não. Romário voltando pro Flamengo como o melhor jogador do mundo. Acho que top 3 não. Mas pode se tornar caso ele renda pra caramba, né? Caso ele arrebente, aí a gente vai ter uma outra percepção. José Albert. José Alberto, perdão, 08. Bora tomar uma? Bora. Você eu não sei o que tá fazendo, José. Thiago Benício, 17, o que achou do jogo da seleção brasileira? Já falei de seleção aqui. E imagina acompanhar o jogo da seleção, que é madrugada aqui. O último foi contra o que eu assisti. O do Paraguai eu vi os melhores momentos. O do Equador, meu Deus, gente. Acabou o jogo 4 horas da manhã. Enfim, é difícil. É trabalho, mas é difícil. Antônio S. Castro, o portal da transparência do Porto é uma boa medida ou é desnecessário? Excelente medida. Quanto mais transparência o torcedor, que é o principal ativo e contribuinte do clube, tiver, melhor. Melhor. Corinthians hoje, por exemplo, fez a sabatina da transparência, né? Para abrir as contas do clube, para abrir os projetos do clube. Importantíssimo para o torcedor saber o que está acontecendo. O Porto está fazendo isso bem. Aliás, a gestão do Vilas Boas até agora está sendo muito melhor do que eu esperava. Não estou dizendo que eu não esperava boa coisa, mas eu acho que ele está antecipando processos e isso é fundamental no futebol. Todos os clubes deveriam prestar contas públicas aos seus torcedores. Porque no final da ponta, no final da linha, é o cara que investe dinheiro no seu clube, por amor.
Por amor. Enfim. Tiago Benício 17 mandou aqui. O que você espera do confronto entre Galo e São Paulo pela Copa do Brasil? Eu acho que o Galo passa. O Galo bica. Já passou, né? Perdão, aqui eu abri a caixinha na quarta-feira. Nathan Romualdo, Eric Dyer vai ser tão bom quanto foi na última temporada? Eu achei como um reserva, um suplente de luxo não, que aí é muito também para o Dyer, mas um suplente muito ativo, muito correspondente às expectativas, acho que sim. E assim, valores baixos, né? Uma contratação muito melhor do que esperada face aos valores que foram pagos. Lucas Brungalina, o que tu pensa do BR de 2005? É torcedor do Colorado. Eu duvido que não seja torcedor do Colorado. Eu acho que é uma grande vergonha o que aconteceu, mas o Corinthians, por um lado, não teve nada a ver com isso. Né? Quem teve a ver com os erros, primeiro, dos jogos anulados, foi um juiz corrupto, um árbitro corrupto. Né? E a única solução era anular os jogos mesmo. E aí, depois da anulação, o Corinthians se beneficiou com os resultados. O Corinthians perdeu muitos pontos na reta final que não poderia ter perdido, porque senão também não daria para contestar o título corintiano. E aí teve o jogo polêmico contra o Inter. Cara, se tivesse VAR, seria pênalti no Tinga e ele não teria sido expulso. Mas daí dizer que o Inter iria ganhar aquele jogo, isso aí é o si, né? Se, não sei. Não sei, o Corinthians tinha um timaço e o Inter também. Eu acho que as duas equipes fizeram campeonatos fantásticos. E no final das contas, é um campeonato que fica com um gosto amargo para o torcedor colorado e é totalmente compreensível por conta desses erros. Agora, falar que o Corinthians tem a ver alguma coisa com isso, não tem, cara. Infelizmente, não tem. Não tem. E vida que segue, Corinthians campeão. Renan Andrade mandou aqui. Qual a relevância da Liga das Nações, tal Nations League, para os portugueses e os europeus em geral? Cara, eu acho que tem a relevância que merece. Assim, não é maior que a Eurocopa, não é maior que a Copa do Mundo, mas é uma competição interessante de se vencer. Eu acho que ela serve de preparação para grandes competições de uma forma mais competitiva. Né? O nível de enfrentamento entre as seleções é maior. E isso faz com que as datas que estavam destinadas a amistosos se tornem datas mais efetivas para você testar o time contra adversários mais fortes. E isso é muito legal. Então eu acho que ela é vista com bons olhos. E acho que quando começa a funilar, meu irmão, é para ganhar. É para ganhar. E a Espanha ganhou e depois foi campeão da Eurocopa. Então, assim, é um preparatório muito bom. Muito bom. E o nível dos jogos... Pô, teve um Portugal-Croácia, teve um Holanda e Alemanha. Enfim, o nível dos jogos é bom. E a Inglaterra na segunda divisão da Nations. E ele manda mais uma. Será que vai ter mesmo gelada? Vocês desconfiam de mim. E tem toda a razão. Porque muitas vezes eu quero gravar e não consigo. Ou por motivos de gelada, ou por outros motivos. Mas está saindo do forno aqui, ó. 1, 2, 3. Não, 1, 3, 2, 1. Edgleucio. Barzinho ou casa de drinks? O que seria casa de drinks, meu irmão? Eu já não tenho essa idade, meu irmão. Um abraço. A barzinho. Assim, eu nunca gostei. Eu não sei se casa de drinks é zona ou é balada, não sei. Mas eu nunca achei assim muito legal balada. Eu sempre gostei mais de um negocinho, um barzinho com os amigos. Um barzinho, violão. Esse amor. Sempre gostei mais. Chopinho Brahma cantando. Aliás, outro dia eu elogiei Chopp Brahma aqui e veio um cara criticar. Esse cara tá errado, cara. Um Chopp Brahma em Itaquera, do lado do shopping, entre o metrô e o Poupatempo, entre o metrô e o shopping, perto do Poupatempo, tem seu valor. Tem seu valor. Quantas vezes saía do trabalho, ia lá e tomava chopinho cremoso, parecia um mel. Matheus Kerlopes. Arthur, o que acha do Humond?
jogador do Sporting, né? Meio-campista. Acha que tem potencial para ser disputado no mercado no futuro? Gosto muito do Yumund. Aliás, a dupla Morita e Yumund funciona muito bem. Acho que é um cara com visão de jogo, bola longa impressionante. Ele consegue fazer funções defensivas também. Gosto. Não é craque, não é excelente, mas é muito bom jogador e tem alguns jogos de excelência, sim. Gosto do Yumund. Acho que é outro que o Sporting garimpou junto com o Gyökeres, que deu muito certo. Além disso, eu gosto também da personalidade dele, das entrevistas, sempre muito ponderado, sempre muito tranquilo. Eu acho que sim, né? Vamos ver. É outro jogador que também já não é muito jovem, né? Vamos ver o que acontece. Mais perguntas aqui. O Eliezer Martins, por que o Pote não é cotado em um gigante europeu? O cara joga muito. Teve algumas lesões, a idade também conta, mas é um cara diferenciado. Eu acho que para gigantes europeus, talvez o tempo passou. Talvez mais tempo na seleção abriria mais portas para o Pote. Mas é um jogador muito bom. Na Liga Portuguesa se diferencia. Eu não sei se, por exemplo, numa Premier League, jogando num Liverpool, iria se diferenciar, sacou? Essa é a minha dúvida. Mas é muito bom, eu gosto bastante. Tristão97. Agora uma pergunta pessoal. Qual estádio você ainda sonha em trabalhar e conhecer? Então, todos os dos Estados Unidos que vão estar na Copa de 2026, eu não conheço, porque eu nunca fui para os Estados Unidos. Não conheço, não tenho visto, não sei se vão me dar o visto, não sei de nada. Mas um estádio que eu queria conhecer aqui na Europa, eu, cara, conheço tanto estádio, bicho. Eu acho que eu já passei dos 100. O da Hungria. O da Hungria. O de Budapeste, que vai ser a final da Champions, não sei o nome, acho que é Puskás, deve ser a Arena Puskás, que vai ser a final da Champions de 2026. Esse eu quero conhecer. Felipe Marques. Arthur, por que o Vinícius Júnior não consegue desempenhar na seleção o que ele faz no Real Madrid? É muito mais um problema da seleção do que o do próprio Vinícius. Eu acho que o Vinícius precisa ser cobrado porque hoje, sem o Neymar, ele é o grande craque e ele não divide protagonismo. A ausência do Neymar faz falta para o Vinícius, porque não dá para você triplicar a marcação em 3 jogadores diferentes, ou mais do que um. Então o Neymar associando o jogo, colando no Vinícius, gerando o jogo, gerando tabela, seria fundamental também para o desempenho do Vini. Mas eu acho que no final das contas é um problema estratégico da seleção. A seleção faz as coisas de uma forma muito lenta, com pouca fluidez, com pouca rapidez. No Real Madrid, o Vini tem nos seus melhores jogos, estrategicamente, um Real que dá liberdade para ele, campo para correr. E aí ele tem jogadores que podem associar, né, caindo pelo aquele setor. O Rodrigo, ele tem, na seleção ele também tem, mas o Rodrigo joga de uma outra forma. Ele tem o Bellingham, agora ele tem o Mbappé, enfim. O Real Madrid é um time bem organizado que sabe o que quer fazer. A seleção é um time. Ponto. Lucas Campos, 33. Como foi morar na Irlanda? Cara, a pergunta é boa. Foi uma experiência, para mim, fundamental para me tornar a pessoa que eu sou hoje. Eu estava muito bitolado no Brasil, com trabalho, contas para pagar, não saía do lugar. E aí eu decidi guardar dinheiro um ano e morar na Irlanda. Isso foi em 2011, 2012 eu fui para a Irlanda, fiquei lá quase um ano, foram 10 meses. E foram os melhores 10 meses da vida, assim, em termos de conseguir me conhecer mais, de olhar a minha realidade que eu tinha para onde eu queria ir. Enfim, eu acho que eu lucrei muito com o intercâmbio. Eu conheço pessoas que não lucraram muito com o intercâmbio, e não estou falando a nível financeiro, a nível emocional, a nível pessoal. Eu recomendo bastante. Fora que é uma capacitação, né? Você sai de lá, se você se dedica falando inglês. Então quebrou algumas barreiras para mim. Eu já tinha um bom nível de inglês, quando eu fui para lá eu saí com inglês muito, muito melhor e vivi muitas coisas legais assim. Abriu minha cabeça, tanto que eu voltei para a Europa, né, cara? Assim, eu não
teve um motivo maior para voltar para a Europa, minha esposa é europeia, é portuguesa, mas eu não fechei mais as portas do mundo. E eu decidi que arriscar, meu velho, não custa tanto assim. Tem que saber a hora certa, tá planejado, tá consciente e arriscar. Mas não custa tanto assim. Luiz Pinto mandou aqui. Já pensaste em lançar o Gelada Conquessada como podcast no Spotify? Já pensei, mas temos que colocar o mestre cervejeiro pra trabalhar. Então, vamos ver. Pode ser que esse ano role. O André Luiz mandou. Leverkusen foi um sonho de uma noite de verão? Ou pode ser páreo nessa UCL? Não. Não teve perdas significativas. Tem o mesmo treinador, o mesmo time. Óbvio, não vai ser mais uma equipe invicta como foi na temporada passada, mas é um time muito competitivo. Muito competitivo e eu acho que vai ser assim na Champions League. Eu acho que é aquela fome dos caras entrar na Champions League, sacou? Ainda mais porque perderam a final da Europa League e tal. Porém, a verdade é, quando um time se torna muito, muito bom, as pessoas começam a olhar muito, muito mais para esse time e criam antídotos. Então acho que o Leverkusen vai sofrer um pouco nessa temporada, especialmente na parte defensiva, porque na ofensiva o time ainda segue voando. Henrique Heim mandou: Depay hoje já é maior que o Füllkrug no seu coração ou só depois de marcar o primeiro gol? Tô magoado com o Füllkrug, que foi embora pro West Ham e me deixou. Tô triste. Mas ainda não, o Füllkrug está aqui. Meu feio de estimação. Felipe Galvani mandou aqui a última pergunta do Gelada Conquessada. Tá acabando a minha cerveja. Como você escalaria o Corinthians com os novos reforços? Vamos lá, depende do jogo, porque dá para jogar com 3 zagueiros ou uma linha de 4. Eu acho que o Corinthians ainda sente a necessidade de jogar com 3 zagueiros nos jogos mais difíceis. Então eu iria com o Hugo no gol, trio da zaga, o Kaká, o André Ramalho e o Ranieri. Acho que o Ranieri tem capacidade de ser zagueiro e o Ranieri pode fazer essa mutação no meio do jogo antes de ter que substituir alguém e colocar o cara mais no meio campo. E nas alas, Matheus Bidu e o Fagner. Colocaria no meio o Martinez e o Alex Santana quando voltar. Se não voltar, o Charles. Os dois homens da frente aqui, Thales Magno e Garro. Aí soltando o Thales Magno para cair mais pela direita, enfim. E lá na frente o Memphis Depay. Se você não jogar na linha de 3 defensiva, você pode ir num 4-3-3. E aí entraria com Hugo, Fagner, Kaká e André Ramalho. Bidu ou Hugo? O meio campo com Martinez, Alex Santana e Garro. E aí lá na frente eu colocaria o Thales Magno, Memphis Depay e Romero. Hoje, Romero. E daria chances para o Yuri Alberto entrar no lugar do Romero no segundo tempo para tentar buscar o melhor Yuri Alberto. Porque não dá para queimar e descartar o Yuri Alberto de vez. Que no final das contas custou muita grana, né? Mas eu iria assim. Digam vocês nos comentários qual seria a escalação. Lembrando que esse programa é um oferecimento da KTO, tá? Pô, a nossa parceira tá sempre junto com a gente, investe aqui no canal. É muito bom ter um parceiro como a KTO. Lembramos que eu deixo dicas lá no Instagram da KTO toda semana. E aí, semana que vem tem Champions, então, portanto, se preparem para dicas especiais. Beijo para vocês, tintim por tintim, aproveitem o final de semana com muita malemolência. Tchau!